Nada é impossível, Leônidas. Para Deus tudo é possível. Amém? Vamos lá? Jeremias capítulo 29. Eu imprimi um resumo aqui no final da pregação, eu vou te dar ele, porque se eu der agora você vai ficar olhando para ele. Aí a hora que terminar, vocês me lembram de entregar o resumo. No final, porque senão vocês vão ficar lendo. Tudo que eu vou pregar está aqui resumido em uma folha. Na minha tem 6 folhas. Tema da pregação, esperança no deserto. Amém? Capítulo 29 de Jeremias. Vamos ficar de pé? Pauliano ficou de pé, todo mundo fica de pé. Né, Pauliano? Reverência à palavra. Ela está certa, nós que está errado. Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu antes que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem vinhas e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade. Em outras traduções está escrito, ao invés de prosperidade, busque a paz. Ali está. Busquem a prosperidade ou a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a paz ou a prosperidade de vocês dependem da paz ou da prosperidade e da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque só sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Em outras traduções diz planos de paz e não de mal. Né? Só até aí. Se assente. Esperança no deserto. Nós, ao olharmos para essa palavra deserto, nós logo pensamos que deserto é só um lugar de sofrimento, de dor, de escassez e de solidão. Mas quando nós olhamos para o deserto, segundo a ótica de Deus, segundo a palavra de Deus, nós percebemos que o deserto é uma sala de aula espiritual onde Deus trata, onde Deus molda, onde Deus aperfeiçoa os seus filhos e prepara os seus filhos. Então todo cristão que se preza, que serve ao Senhor, ele terá que um dia passar pelo deserto, a sala de aula, onde nós, se fôssemos por escolha própria, nenhum de nós queríamos matricular nessa sala de aula espiritual que é o deserto. Mas nessa sala de aula que é o deserto, nós somos matriculados contra a nossa vontade. É o nosso Deus que faz a nossa matrícula. E não tem como faltar essas aulas do deserto, porque lá Deus trata, molda e prepara os seus filhos. O texto conta que o povo de Judá
estava no exílio da Babilônia. Eles estavam cativos em uma terra estranha, como escravos, eles viviam numa situação de exílio, de escravidão, e por que isso estava acontecendo? Era consequência do pecado e da idolatria que esse povo havia cometido contra o Senhor. Por diversas vezes Deus enviou Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários outros profetas para alertar, advertir o povo a mudar de caminho, mudar o seu coração, mas eles não mudaram. E como consequência disso, eles foram levados cativos na Babilônia. E esse tempo que Israel passou nesse deserto não foi um tempo desperdiçado, porque foi um tempo de propósito. E nesse tempo de exílio na Babilônia, eles haviam perdido tudo. Eles perderam suas terras, perderam famílias, perderam tempo, perderam a sua liberdade. E além de tudo, eles estavam longe de casa, eles estavam sofrendo sem entender qual era o propósito de Deus naquilo. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós muitas vezes sofremos e não conseguimos entender os propósitos de Deus naquele sofrimento. Mas como eu preguei domingo passado, Deus ele tem propósito em tudo. E Ele não desperdiça nem mesmo a dor que nós estamos sentindo. Então, se você sente algum tipo de dor, pode ter certeza absoluta que Deus está usando isso com um propósito. Então, eles estavam longe de casa, tinham perdido tudo, suas terras, tinham perdido o templo onde eles adoravam e, principalmente, eles tinham perdido a sua liberdade. E nesse caos, nessa situação caótica, muitos achavam que Deus os havia abandonado. Isso acontece conosco. Quando nós passamos por muitos problemas, eles vão se avolumando, nós temos a impressão errônea, errada, de que o Senhor nos abandonou. Mas a gente percebe aqui que o texto é uma carta, porque na minha Bíblia está escrito aqui, a carta aos exilados. Então, o que acontece? No meio desse caos de perda, de exílio, de cativeiro babilônico, Deus levantou o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias foi levantado por Deus para escrever uma carta. E essa carta trazia para esse povo que estava sofrendo, trazia palavras de encorajamento e trazia promessa. Então a carta escrita por Jeremias e enviada, ela trazia orientações, ela trazia consolo, ela trazia promessa. E então isso se entende que Deus, mesmo em meio a uma situação de juízo, que Ele mesmo tinha provocado, Deus envia palavras de esperança. Mesmo em tempos de dor, de exílio, a gente percebe que Deus continuava no controle. Então a gente olha para a nossa vida e pensa assim, por que eu estou passando tudo isso? É um juízo de Deus, é uma aprovação do Senhor, mas eu quero que você entenda que mesmo em essas dificuldades diárias que nós passamos, nós encontramos palavras de esperança, de orientação, consolo, e nós encontramos promessas do Senhor contidas dentro da palavra. Então, mesmo nesse tempo de dor, Deus ele tinha planos de paz, Ele tinha planos de esperança para os seus filhos que estavam ali no cativeiro. Então a gente entende que o deserto não é o fim, o deserto ele é o caminho. Então o propósito de Deus no deserto é formar caráter, é fortalecer a fé. Por isso que a gente não pode perder a esperança quando a gente estiver no deserto. A gente tem que ter esperança. E resumindo o verso 1 e 3, o verso 1 informa que Jeremias está enviando uma carta a esses líderes, a esse povo que estava cativo na Babilônia. O verso 2 mostra o contexto histórico. Qual era o contexto histórico que estava acontecendo? Eu citei várias vezes o exílio na Babilônia, consequência da desobediência. Essa era a situação que eles estavam enfrentando. E o verso 3 mostra quem leva a carta. Essa carta até a Babilônia, que continha orientações, consolo, que continha esperança, mesmo em meio a juízo. É citado o nome de Elasa e Gemarias, que eram os funcionários do correio de Jeremias, vamos dizer assim. Eles levaram a carta. Então esses versículos aqui, eles vão nos ensinar que Jeremias escreve, não para acusar o povo, apesar do povo estar passando por juízo de Deus, Jeremias não escreve para acusar o povo, Jeremias escreve para dar direção, Jeremias escreve para dar esperança, Jeremias escreve para dar instrução. E é sobre isso que essa mensagem de hoje traz.
para nós termos esperança no meio do deserto e entender que por mais que a situação seja de juízo, de dificuldade, o Senhor não deixa de trazer esperança para mim e para você. Ele continua no controle. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje, do verso 4 até o verso 7, é o propósito de Deus no meio de todo esse processo que eu expliquei para vocês. Vamos ler 29, 4? Vamos ler. Você entender o que estava acontecendo. Leondas, é o 4, viu, Leondas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste bastante atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. O último versículo, busquem a prosperidade, como eu disse em outras traduções, diz a paz. A Bíblia de alguém aí diz a paz? Da senhora diz, Marlene? Busquem a paz, né? Leia aí para mim, por gentileza. Procurai a paz da cidade para o amor de vos transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei, porque na sua paz vós terei paz. Amém. Eu estou rindo da Vanessa aqui porque ela se recusa a admitir que precisa usar o óculos que ela tem. Porque ela está assim, ó, e não enxerga. O braço está pequeno. Então, algumas traduções, como na tradução da Bíblia da irmã Elaine, diz, busquem a paz, ao invés de prosperidade. Então vamos lá, vamos destrinchar esses versículos aí. Qual que é o propósito de Deus no meio desse processo? Há um processo. Nós aprendemos domingo passado que toda promessa para ser alcançada, ela passa por um processo. Esse processo